Estamos de volta. Quando a gente faz uma busca pela internet sobre notícias relacionadas à violência contra a mulher, tem algumas até curiosas que eu acho que é bacana a gente trazer para discutir com você daí de casa e com as nossas convidadas. Teve um caso muito recente de uma juíza espanhola que saiu no Huffington Post, que inacreditavelmente ela perguntou a uma vítima de estupro se você fechou bem as pernas, tentou fechar todas as partes dos órgãos femininos. Essa não é uma postura ideal num caso como esse, né? A cultura, inclusive, tem que começar também da justiça. O Brasil e a Espanha, e eu não me recordo do terceiro país, que nós temos as melhores leis em relação à violência doméstica e familiar. E quando você leu esse caso, então, me deixa assim perplexa. Primeiro, por conta da lei espanhola, que é uma lei muito eficiente, e lá tem um índice de violência que não é muito alto. E segundo, pela postura da juíza, porque o juiz de violência doméstica, ele é um juiz diferenciado, ele tem que ter uma sensibilidade, ele tem que ter um trato muito assim, particularizado com as vítimas. Então, quando você vai fazer uma abordagem dessa para uma vítima de estupro, e perguntar a ela se ela fechou as pernas, se não fechou, isso é no mínimo inadequado. Uma nova agressão. Tem que ter aquele, ela está sendo tem que botar aquele mantra, né? revitimizada. A vítima não tem culpa. Está A sendo... vítima não tem culpa, né? Porque elas se sentem mesmo. Onde foi que eu errei nessa história? Ela está assim? sendo revitimizada, porque revitimização. ela não é para ser abordada de forma violenta, nem com as pernas abertas, nem com as pernas fechadas, nem com as pernas cruzadas, de jeito nenhum. Jamais eu, como juíza da violência doméstica, diante de uma vítima de qualquer forma de agressão, seja ela física, psicológica, moral, iria fazer uma pergunta dessa. Jamais. É totalmente irrelevante para Me parece que a excelentíssima juíza repete o discurso de que, de repente, ela quer descobrir se essa mulher não pediu, não facilitou a abordagem do estupro. É o que porque a ideia, né, inclusive de criminalistas, de vitimologia do passado, de que muitas mulheres que se comportam de uma maneira mulher fatal, que estão muito bem pintadas, muito bem arrumadas, com roupas muito curtas, de repente elas estão pedindo para ser estupradas, para ser abusadas, para ser bulinadas. Por quê? Porque o homem é um ser irracional para esse tipo de discurso. A gente teve um outro caso envolvendo justiça, dessa vez foi no Brasil. Foi em 2007, mas até 2011 ele ainda estava sofrendo uma espécie de suspensão. Eu vou explicar melhor para vocês a história. Saiu na coluna da revista Época. Olha a expressão, o mundo é masculino e assim deve permanecer. Essa bela frase, para não dizer o contrário, é do juiz Edilson Rodrigues, que inclusive criticou a Lei Maria da Penha, dizendo que ela é diabólica porque torna o homem tolo e mole. Em novembro de 2010, ele disse em 2007, só em 2010, o juiz Rodrigues foi suspenso por 2 anos pelo Conselho Nacional de Justiça por ter suas considerações preconceituosas e discriminatórias. E em 2011, o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, cancelou a punição, defendendo a liberdade de pensamento dos magistrados. Ele estava sendo, vamos dizer, apologista, uma apologia contra a lei e uma apologia ao machismo, né? Na verdade, foi isso que ele fez e eu digo sem nenhum temor disso. E com relação à questão da liberdade de expressão, toda pessoa, todo profissional, ele deve ter suas convicções políticas, sociais, jurídicas, ele deve ter, porque ele não é um imbecil. Mas nem tudo que a gente pensa a gente pode dizer. Afinal de contas, nós estamos num cargo em que nós representamos o Estado juiz. O juiz é o Estado. É o Estado juiz. Quando eu dou uma sentença, uma diversidade muito grande, essa sentença é o Estado, na figura da juíza Rita de Cássia. É assim que eu aprendi. Então, não importa o meu pensamento na minha intimidade. Se eu penso alguma coisa, eu não devo, eu até posso, mas eu não devo dizer uma coisa dessa como ele disse. E aí o ministro Marco Aurélio disse que ele tem liberdade de expressão e que isso não cabia uma punição. Liberdade de expressão individual, tudo bem, a gente respeita. Agora, eu digo e repito que eu acho que o magistrado não pode dizer tudo o que pensa.
Mesmo que ele pense que a lei é machista, que torna o homem mole, que o homem perde o seu valor, perde o seu potencial, mas eu acho que ele deveria guardar para ele. Valéria Desirê, sem a Lei Maria da Penha não dá para trabalhar mais, né? Não dá. É irreversível. Não dá. Ele reafirma do discurso dele, o homem tem que ser duro, tá vendo? Porque ele diz que torna o homem mole, então ele era duro antes. Se a lei torna ele mole, ele era duro. Então tá aí o discurso construído da sociedade patriarcal, das nossas raízes. E enquanto nós não conseguirmos educar esse homem, essa mulher, essa família, nós não vamos sair desse ciclo vicioso. Agora somos nós, instituição, no ciclo da violência. Nós temos, hoje eu cheguei aqui e perguntava à doutora Rita, já são quantos processos? Nós temos processos só crescendo, inquéritos policiais em crescimento, medidas protetivas em crescimento, processos em crescimento, mas nós temos que agir principalmente na educação. Esse assunto da violência contra a mulher é tão forte e mexe tanto com as pessoas que, quando foi tema de uma redação no Enem do ano passado, causou uma celeuma. Aqui a gente teve a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, que gerou debates e polêmicas no Twitter. Em lados opostos, tinha gente defendendo a importância do assunto proposto pelo Ministério da Educação e teve outros fazendo críticas, citando um suposto feminismo dos organizadores do Enem. É preciso falar sobre violência contra a mulher todos os dias. Todos os dias. Eu acho que enquanto o tema estiver sendo abordado, e a gente não vai deixar ele morrer, não é? Até porque é uma urgência social. Como falou Desirê, doutora Desirê, a necessidade de política pública, que é o que nós fazemos, na verdade. Não pode deixar, porque quanto mais você se informa, quanto mais trabalhos existam em volta disso, quantos mais profissionais se envolverem numa postura mais ética, mais humanizada, mais consciente sobre o tema da violência, mais essa mulher vai poder estar dando seus passos de maneira mais segura, né? Com isso, eu lhe digo isso baseado em, não só na questão machista, mas hoje o Estado da Paraíba conta com a Casa Abrigo, Ariane e Thaís, onde nós recebemos essas mulheres vítimas de violência encaminhadas por todo o Estado e às vezes até de estados circunvizinhos. E assim, elas recebem toda a assistência psicológica, social, jurídica, pedagógica, tudo o que for necessário. Inclusive de parcerias para suprir todas as necessidades que elas têm, físicas, psicológicas, sociais, voltarem a ser cidadãs, terem seus documentos de volta, ter sua saúde de volta. Tudo isso nós fazemos. Por quê? Ela precisa ser amparada, ter o tempo dela começar a perceber, a passar o sofrimento da denúncia, a passar o sofrimento como se fala juridicamente, da queixa-crime, não é? Passar esse momento do trair o meu amor, trair o meu companheiro, ou não quero que ele vá preso, quero que aconteça tudo menos que... Então, esses momentos todos passam inicialmente, para que depois ela comece a se perceber. Porque mesmo estando recebendo moradia protegida e toda a seguridade, ela ainda passa por esse momento de parece estar lá fora. De angústia. Parece estar vivendo, ainda não saiu da convivência, mesmo não estando mais na presença do agressor. Então, depois que esse período passa, aí ela começa a voltar-se para si, a se reconstruir. E aí onde, quanto mais estivesse falando, quanto mais profissionais se engajarem nessa luta contra a violência contra as mulheres, sim, eu acho que elas vão sendo mais, além delas terem mais, hoje têm acesso a serviços que antes não tinham, elas vão se sentir mais seguras, porque assim, eu não estou sozinha nisso. Tem muita gente que pensa assim. Mas... tem a quem chamar, tem a quem recorrer. Isso. Só para concluir, a Desirê, eu queria que ela falasse. As mulheres elas já chegam na delegacia mais informadas porque estamos discutindo sobre violência contra a mulher em todos os lugares? Ou ainda tem que pegar pelo braço? Ela chega mais informada. A resistência é sobre o que vai acontecer com o seu grupo familiar. Mas ela chega mais informada, muitas vezes já sabe que é uma medida protetiva, porque deseja esse caminho. Elas sabem o que é medida protetiva. Se você perguntar na rua o que é uma medida protetiva, todo mundo vai saber, porque essa palavra, acho que é a palavra mais falada
Na rua, é medida protetiva. E é divulgado na mídia, porque esses dias, nesses últimos anos, nós temos visto cair esse tabu, essa história de que violência doméstica só acontece nas classes mais pobres. Violência doméstica não tem cor, não tem raça, não tem etnia, acontece em todas as classes sociais. Então, a surra que a cantora pop Rihanna levou do namorado e apareceu com o rosto completamente desfigurado, a morte de Elisa Samúdio e depois, em 2013, a condenação do goleiro Bruno, a morte de Mércia Nakashima e depois a condenação do policial Misael Bispas, tudo isso serve para que as mulheres vejam, olha, agressor de mulher está indo para a cadeia. Pois é, infelizmente a gente não tem mais tempo, mas eu acho que esse debate foi bacana também para dar mais uma contribuição, né, sobre essa violência contra a mulher, com esse combate que tem que ser feito diariamente. Olha, você daí de casa, a discussão terminou aqui, mas continua aí. Então leve esses argumentos que a gente ouviu aqui durante esse programa, discuta com seus amigos, com a sua família, nas rodas de conversas, se informe, porque só assim você vai poder ter uma boa opinião formada sobre esse assunto. Até o próximo programa.